Marco, eu tenho uma pergunta que nunca tive oportunidade de fazer a um profissional. Aparelhos mobile, iPad, S-Tab são viáveis para ingressar no mercado de trabalho? Penso em comprar um, mas tenho medo. De verdade, nenhum cliente pergunta o que você usa como software, necessariamente, assim. Pode acontecer em casos mais raros, especialmente se você estiver entrando em uma equipe onde os artistas dessa equipe precisam usar o mesmo software. Por exemplo, o Photoshop, que é o mais conhecido deles, né? Mas se você for um freelancer trabalhando por conta própria, a única coisa que você precisa entregar é uma imagem bonita, final, e que provavelmente o cliente pode editar uma coisa ou outra, tá? Isso não é uma regra, mas alguns clientes precisam de, por exemplo, personagem separado do fundo para usar o fundo em outra questão, ou só o personagem recortado numa peça de marketing para as redes sociais, enfim. Eu conheço um artista muito bom, que é o Even Mel Amundsen, que é esse cara aqui, ó. Ele usa basicamente iPad para trabalhar. Se eu não me engano, ele não tá usando mais computador. E até as lives que ele faz é sempre no iPad, usando um software chamado Procreate, tá? Então ele é um exemplo de um artista excelente, muito requisitado e que trabalha essencialmente no iPad, assim. Até no tradicional ele faz algumas coisinhas, né? Mas é primariamente o iPad. Sobre essas interfaces da Samsung, por exemplo, que você comentou, acho que o S-Tab, né? A única dificuldade que você vai ter é de encontrar um software bom, mas, sinceramente, nem todo mundo precisa usar o Procreate. Eu já conheço artistas que trabalham com o Clip Studio Paint, que é excelente e tem pro Android. O Krita também, teoricamente, funciona pro Android, mas eu não acho que é tão bom ainda. O Infinity Painter, que é um software excelente, que ele tem uma questão parecida com o Procreate, que também é super legal. Só que se for uma tablet de entrada muito barata, digamos assim, ou muito de entrada, você pode ter dificuldade de criar arquivos grandes, que é geralmente o que os clientes pedem. A única coisa que eu recebo de pedido dos clientes é que os arquivos sejam grandes, para que eles possam utilizar em várias questões diferentes. Mas, cara, totalmente dá para utilizar. Eu não tenho muito conhecimento de artistas que utilizam celular para trabalhar, porque geralmente a galera que já é profissional já tem uma possibilidade de comprar uma tablet um pouquinho maior para ficar mais confortável. Agora, celular já é mais difícil, tá? O meu celular, por exemplo, ele tem canetinha que você pode desenhar. Mas, cara, não é muito confortável, não é muito preciso. É bom, mas não é preciso para você passar muitas horas nesse trabalho. É claro que existem pessoas que fazem freelas, que fazem commission no celular, tem gente que desenha com o dedo, que não tem problema nenhum. Só que não é ergonômico, primeiro de tudo. É cansativo, também não é uma forma muito precisa de você trabalhar, porque você não consegue ter a questão da sensibilidade de pressão e essas coisas que uma caneta, por exemplo, numa tablet teria. Então essa questão de celular, eu já não sei, as pessoas podem sempre me falar que eu tô errado nos comentários, citar exemplos de pessoas maravilhosas, mas eu, com essa experiência que eu tenho, que é muito mais no computador do que nas tablets e mobile, eu digo que, cara, como eu passo muitas horas sentado no computador, trabalhando, eu preciso de ergonomia. Então, pra mim, nem tela é uma questão que eu gosto muito. Eu prefiro desenhar na tela, né? Numa tablet com tela ou uma Cintiq, numa Uion com tela, enfim. Pra mim, eu preciso de uma tabletzinha igual a essa aqui, ó. Tabletzinha padrão, que me deixa aqui numa posição muito mais confortável, relaxado ao longo do dia. Eu não fico tenso. Tô falando que todos os artistas precisam fazer isso? Não tô falando. A Sula mesmo é uma artista que ela trabalha o dia inteiro na Cintiq, na tablet grandona lá. De novo, eu tenho até amigos que gostam de trabalhar com tablets grandonas e tal, mas eu não sou essa pessoa. Eu preciso de uma tablet média, confortável, bonitinha, que me dá muita precisão, com uma caneta boa, que não fica me atrapalhando, sabe? Eu gosto muito e eu preciso muito de usar teclado grande. Já uma Cintiq, eu precisaria mexer muito na minha configuração atual para fazer funcionar. Então eu não sou muito esse perfil de artista. E eu acredito que é uma questão de perfil mesmo. Se eu fosse você, não sei se vocês já pensaram nisso, de comprar uma tablet Android. Sabe quanto você vai gastar? Uma bica, é uma grana. E o iPad, então, nem se fala, né? Então a minha sugestão é para você descobrir o perfil que você tem. Tenta usar a tablet antes de comprar, se possível, tá?
Pega emprestado de um amigo por um dia, tenta usar isso no final de semana, em algumas horas, vê se você consegue ficar nessa posição por muito tempo. Eu acho um absurdo que tem artistas que trabalham deitado, mano. Não consigo de jeito nenhum ficar todo torto ali deitado. Eu já tô numa idade, mano, que se eu deitar 10 minutinhos com a cabeça meio torta assim, eu já fico com torcicolo. Ai, minha coluna, ai, sabe? Eu sou desses, então eu não tenho esse perfil mesmo, tá bom? Profissionalmente, sinceramente, ninguém nunca me perguntou o que eu uso. E até é engraçado, porque tem uma história até do Rafa Zanquetin, quando ele começou a trabalhar com a galera gringa. O Rafa pode até me corrigir nessa história se eu estiver equivocado, mas eu lembro que o Jomar, o Kindred, ele ficou em choque. Era um artista da Blizzard, né? Que trabalhava pra Blizzard, eu trabalho, não sei. Ele ficou em choque quando descobriu que o Rafa usava, tipo, uma Wacom pequena e ele fazia as artes dele, assim. Tipo, ele ficou em choque. Porque a galera não espera muito que... Lá na gringa, né? Tô falando. Artistas de alto calibre usem tablets simples, mas... Não. O Rafa tava criando artes, tipo, incríveis, maravilhosas, e ele usava uma tablet pequena, sabe? Então, não tem muito essa questão de limitação técnica. Tem, sim, a questão de limitação da entrega do arquivo. Se o seu programa consegue salvar um PSD grande, se a sua tablet aguenta, se o celular aguenta um arquivo grande, o que é grande? É arquivos acima de 3.000 pixels. Então, por exemplo, tem arquivo que eu entrego pro cliente que tem ali 6.000, 8.000 pixels. Tem arquivo que eu já trabalhei que tem, tipo, 12.000 pixels de largura, entendeu? É muito grande. Tablet e celular não aguenta esse tipo de arquivo. Não aguenta. Com o tanto de layer que a gente usava, não tem. Mas era um trabalho muito específico. Como eu disse, o próprio exemplo do Evan, que eu falei que é um artista que eu sei que usa tablet, ele trabalha sozinho, não é numa equipe, e ele entrega imagens JPEG, PSDs, e aí é dele, entendeu? Aí é um esquema dele que ele tem com o cliente. Eu acho até que o próprio iPad deve aguentar arquivos grandes hoje em dia. Tem até a parada lá do Procreate que fala que eu não sei quantos milhões de pixels que eles aguentam. Mas no dia a dia, não sei. Novamente, vou mostrar um exemplo aqui de um trampo que eu fiz. Ó, dentro dessa cinematic da Mar Studio que a gente trabalhou para a Supercell, tem uma cena que é essa cena de abertura aqui, ó, que eu trabalhei nela. Essa cena é uma imagem só, tá? Ó, isso aqui, ó. Ela teve que até ser cortada em várias fatias e a gente até tirou um pouco de informação porque ela era até maior pra postar aqui. Olha, tudo isso aqui, ó. Essa tripa de imagem. Isso aqui é colossal. E é um arquivo que eu trabalhava simultâneo com outros artistas. Roberta Paz e Alberto Rocha, né? Eu pegava um PSD do Alberto, passava pra Roberta, a Roberta me passava um PSD, então a gente tava sempre trocando. Então, nesse caso, eu precisei usar o Photoshop. Por uma questão de logística. Imagina se eu usasse um software que não abre PSD, que aí eu ia salvar num PNG. Cara, não dá. Não dá pra fazer nada disso, entendeu? Então, de novo, a minha resposta cretina, depende, mas entenda a sua realidade e tenta experimentar isso antes de falar. Eu queria muito fazer uma série no futuro, testando, desenhar no celular, desenhar na tablet, porque eu não tenho esse perfil, então vai ser um sofrimento, mas vai ser em nome do entretenimento. Então aguardem, quando a gente tiver um cenáriozinho novo lá, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Se você puder testar, é a minha dica principal. Resumo de um vídeo de 10 minutos. Belezinha? Meu iPad não aguenta 2.000 por 2.000 com mais de 20 layers. Pois é, mas o meu iPad também é tipo o iPad Pro de primeira geração, se eu não me engano. Ele também chora, o Procreate não me permite criar muitas layers. E eu sou uma pessoa que eu acabo trabalhando com poucas layers, aí eu consigo fazer um arquivo um pouquinho maior. Mas se eu estivesse trabalhando nessas cinematics, eu preciso manter as layers. Então já não é uma questão de eu quero, é uma questão que eu preciso, entendeu? É mais ou menos isso. Acho que tá respondida a pergunta. Tem mais alguma questão nesse sentido de tablets e tal? Eu faço no celular, mas é por falta de dinheiro, não é por conta de preferência. E eu uso o Ibis Paint. Eu sei que tem uma comunidade, cara, gigantesca de galera que desenha no celular. Vocês são guerreirinhos. Vocês são foda, de verdade. E eu não consigo. Eu sou muito mal acostumado, velho. Tablet, confortinho aqui. Só de imaginar desenhar no celular, cara, nossa, pra mim já é um sofrimento, só de imaginar. Guerreirinhos, tá? Desse meu Brasil. No iPad eu vejo mais vantagens no Clip Studio Paint mesmo. Aguenta bem melhor as resoluções que eu tô acostumado a trabalhar no PC, mas ser subscription é horrível. Olha, mas é um programa fantástico, com ferramentas de edição muito boas, e é o mesmo programa do computador na tablet. A gente já testou várias vezes disso e eu sei que é muito potente, cara. Então, se você trabalha com muita edição, precisa de essas ferramentas de Photoshop e tal,
O Clip Studio Paint é o mais próximo que você vai chegar disso do Photoshop. Nem o próprio Photoshop no iPad é melhor do que o Clip Studio Paint nessa relação de software, porque Photoshop para iPad é uma piada, tá ligado? É uma piada de mau gosto da Adobe. Mas enfim, acho que tá respondida a pergunta, né? Valeu, é isso.